E aí família, beleza? Aqui quem fala é o Ramiro Augusto Lucas, trazendo mais vídeo aqui para vocês no canal. Seja bem-vindo, quem não é inscrito, inscreve já, deixa um like. E desta vez pessoal, venho aqui reagir os sotaques brasileiros de algumas regiões do Brasil. E aí cara, beleza? Fique ligado neste vídeo cara, que nós vamos ver os sotaques aqui do Brasil. E é isso, acompanhe este vídeo, vou reagir aqui aos sotaques brasileiros. E vamos a isso. Você já se perguntou por que é que existem tantos sotaques no Brasil? Não sabia. O que não falta são variações da nossa língua portuguesa. É isso. Nesse vídeo, a gente vai explicar a origem de algumas delas. Mas eu já adianto, não tem jeito certo ou errado de falar nessa história, nessa palavra aqui do lado. Porta! No Brasil chama de porta. Isso é uma porta, gente. É uma porta. Como é que você É uma porta. É uma porta. pronunciaria ela? Porta ou porta? E Porta. essa aqui? Você aposta Balão. sua grana no bolão ou no bolão? Pois é, se você mora em São Paulo ou no Mato Grosso, é bem provável São que Paulo, você fale Mato um pouco diferente Grosso. de quem mora no Rio, em Recife ou em Porto Alegre. Claro, né? Cada região tem um sotaque diferente. Não é isso? Os sotaques surgiram por um motivo óbvio, porque povos de vários lugares diferentes formaram o Brasil ao longo de 5 séculos. Ok. Pode colocar aí na lista os imigrantes de Portugal, da Itália, da Alemanha, Holanda, Polônia, os escravizados de várias regiões Da África. Nós africanos estamos no Brasil. Vocês não sabiam? Acho que vocês não sabiam disso. África e, claro, os índios que já viviam por aqui. Gente de tudo quanto é canto. O idioma português aqui no Brasil se transformou conforme esses povos se misturavam ou se isolavam. Ah, então ok. Através desses que foram lá, né? Migraram para o Brasil, né? Eu acho que trouxeram aqueles sotaques diferentes ao aprender a língua portuguesa. Então, se calhar logo fizeram com que os sotaques sejam diferentes. Eu acho que é isso. Um território. Foi o que aconteceu com o famoso R caipira. A história do R de porta começa no Porta. R de porta. Porta. século XVI, quando os portugueses chegaram ao Brasil. Naquela época, havia mais de 1.200 idiomas indígenas. O quê? É claro que a Agora como é que se comunicava lá no Brasil? comunicação entre os dois lados foi complicada. Era muito diferente. Olha o que dizia uma carta de 1576, enviada a Portugal por Pedro de Magalhães Gândavo, um historiador da época. Pedro de Magalhães Gândavo. Eu acho que todos os portugueses foram lá no Brasil. Se não fosse Portugal, eu acho que nenhum de nós estaríamos a falar português, não é isso? Então, eu acho que são os portugueses que trouxeram, que levaram o português até o A Brasil. língua de que usam por toda a costa carece de 3 letras. Não se acha nela F, nem L, nem R, porque assim A língua que usam por toda a costa carece de 3 letras, não se acha nela F, nem L, nem R, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei. O não tem quê? fé, nem lei, nem rei. Nos séculos seguintes, padres e jesuítas catequizaram os índios, que foram forçados a aprender a língua de Portugal. Acontece que não É era claro, nada né? fácil Língua pra de eles Portugal, por português coloniza. falar o R dos colonizadores. Foi dessa dificuldade que surgiu o R caipira, também chamado de R retroflexo. Retroflexo. Nesse caso, a língua faz uma retroflexão, indo até o fundo da boca. Você já tinha reparado nisso? O cachorro foge porque a porta tá sempre aberta. O cachorro foge porque a porta está sempre aberta. Sotaque brasileiro é diferente. Esse tipo de pronúncia 100% brasileira se espalhou pelo país graças aos bandeirantes paulistas, que levaram o jeito de falar para outros estados. Hoje, dá para ouvir esse R no interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Santa Catarina, eu gosto muito desse nome, Santa Catarina. O nome de um estado é Santa Catarina. Nos anos, o R ganhou outras variações por aqui. Lugares que receberam imigração italiana, por exemplo, falam um R seco, com a língua atrás dos dentes. Falou, eu quero uma roupa, quero uma roupa. Brasileiro tem umas falas estranhas, mano. Antes vocês acham que eu falo estranho? Então pode comentar aí nos comentários. Comentar nos comentários o meu sotaque. Quero saber como o sotaque é. Sul, ou em bairros paulistanos como a Moca, o Brás ou o Bexiga, que possuem forte influência da Itália. Outro jeitinho famoso de falar o R é o do Rio de Janeiro. Ele surgiu quando a corte portuguesa veio do Brasil em 1808. Naquela época,
o Rio tinha 23 mil habitantes. Quando Dom João VI desembarcou por lá, trouxe com ele uma comitiva de 15 mil pessoas. E não deu outra. Eles ajudaram a definir o sotaque carioca. E porta, no Rio, virou porta. E por que é que a corte falava desse jeito? Porta. Um R colocaram 2 R. Porta, isso em São Porque era Paulo. moda imitar os franceses naquela época. Já que os franceses têm aquilo de dizer je parle français, então introduziram porta. França, afinal de contas, era o centro cultural e intelectual do mundo. E como o R deles é mais forte, saindo lá... Porta! Je travaillé dans cette Lá do fundo da garganta, a corte portuguesa saía imitando esse jeito de falar. Em pouco tempo, a elite carioca adotou o costume, e aí a coisa pegou. Por falar em carioca, outro sotaque conhecido é o chiado do Rio, sabe? Esqueci o... Mas por que isso está a se falar de Rio, São Paulo, Rio, São Paulo? Eu quero ver outros lá, no interior lá. Malta, Fortaleza. Como é que falam Fortaleza? Isqueiro na esquina da escola. Isqueiro na esquina da escola. Deixa eu ouvir bem, não percebi bem. A elite carioca adotou o costume. Isqueiro e aí a no coisa esquilo pegou. da Por falar escola. em carioca, outro sotaque conhecido é o chiado do Rio, sabe? Chiado. Esqueci o isqueiro. Esqueci o isqueiro nas portas da escola. Esqueci o isqueiro nas portas da escola. Na esquina da escola. Assim como o R, o culpado pelo S com esquina. som de SH foram os portugueses, já que eles falavam com chiado desde sempre. Ele não só pegou no Brasil inteiro, porque em várias regiões mal se falava português. É o caso de São Paulo. Os próprios colonizadores ali falavam um dialeto derivado do Tupi-Guarani, que não tem o S Tupi-Guarani. chiado. Outra cidade cheia desse chiado é Florianópolis. Outro chiado. Então como é que vocês falam? Estou comendo, estou saindo para sua casa. Estou saindo para sua casa. Aí, É muito estranho falar que nem sotaque brasileiro. próprio, aliás. Estou saindo para sua casa. Mal faz com a pomba na balaia. É que a O quê? capital de Santa Catarina recebeu muitos imigrantes da ilha de Açores e da Ilha da Madeira. Outras cidades do Brasil também receberam português dessas ilhas, como é o caso de Porto Alegre. Mas a capital gaúcha já era bastante populosa, com diversos povos ali, e o sotaque não pegou. Já Florianópolis tinha poucos habitantes, daí não teve jeito. A cidade ganhou um sotaque bem característico. Agora você provavelmente já ouviu essa frase aqui. Leite quente dá dor nos dentes. Eita! Meio que dá cor nos dentes. É muito estranho. Esse é o sotaque Nem percebo típico do nada, Paraná. esse sotaque O é muito estado virou forte. um polo intenso de imigração a partir do século XIX. E essa maneira de falar dele está totalmente ligada a isso. É que o Está totalmente ligado a isso. Está totalmente Paraná brasileiros. recebeu uma quantidade particularmente grande Quantidade. Brasileiros falam quantidade é quantidade. Quantidade. de imigrantes ucranianos Quantidade. e poloneses. E a falta de vogais nesses idiomas estimulou uma pronúncia mais pausada de letras como o E. Daí a dor no dente. Mas não é só no Paraná que No dente. vogais depois de Dente. Dor no dente. Dor no dente. É dor no dente. Dente. T ou D recebem variações. E em Pernambuco, na Paraíba e no Rio Grande do Norte, Pernambuco, a língua Paraíba. Pernambuco. Eu já ouvi falar muito deste lugar, é Pernambuco. vai Paraíba. atrás dos dentes na hora de falar essas letras. Uma mudança sutil, mas que faz diferença. Hoje é dia de visitar a casa da minha tia lá Hoje é o dia de visitar a casa da minha tia lá. em Olinda. Outro grande Lá em contribuidor Olinda. para os sotaques brasileiros é a cultura africana. Até o século XVII, Nós, mais de 800 cultura mil africana. escravos africanos vieram para o Brasil. Tá vendo? Nós somos escravos, sempre somos tratados como escravos, né? Saímos da África para o Brasil como escravos. E sem Tá vendo? dúvidas isso deixou marcas no nosso português. Tirar o R do final de algumas palavras, como em calor, Calor! Então fica calor, em vez de calor. Fica que calor. vira calor, ou tirar vogais, como em cheiro, que vira cheiro, são coisas que aparecem Cheiro. com frequência em dialetos africanos. E como essas formas simplificam em muitos casos a maneira de falar,
acabaram se popularizando no dia a dia em boa parte do território nacional. A diversidade do nosso português é enorme e não tá só na maneira de falar não. Existem inúmeras coisas que, dependendo da cidade onde você tá, recebem nomes diferentes. Como que você chama isso aqui? Semáforo? Farol? Deixa eu ler. Semáforo, farol, sinaleira, luminoso. É como nós falamos aqui em Moçambique, aqui em África, né? Aqui. Porque nós temos sotaque português, nós tentamos o máximo copiar o sotaque português, mas não chega lá. Então, optamos por nosso sotaque mesmo. Aqui fica o quê? Semáforo, farol, sinaleira, luminoso. E é isso. Sinaleira, luminoso e esse bichinho aqui. Uns dizem libélula, mas dá pra chamar de cigarra, lavadeira, helicóptero, zigue-zague, cavalo do cão, cachimbal. Não dá pra ver tudo isso numa aula de português, muito menos num único vídeo. Mas todas essas variações da língua estão mais do que certas. Afinal, idiomas estão sempre evoluindo. E se as pessoas conseguem se comunicar, então tá valendo. Mas é isso mesmo, família. Sotaque português. Eu sei, né, que para os portugueses, para os brasileiros falarem português, né, para todos nós falarmos português, foi graças aos portugueses. Então, por isso que o sotaque é muito diferente, mas o sotaque brasileiro é muito estranho. O que tu está fazendo, cara? Eu gosto muito de falar isso aqui. Mas aí, família, ficou aí a minha reação sobre os sotaques do Brasil. Eu acho que os brasileiros têm uma forma de falar muito estranha, né? Mas a gente gosta, a gente ama Brasil. E é isso, pessoal, até o próximo vídeo aí. Deixa a sugestão aí nos comentários para os vídeos que eu posso reagir. E é isso, família, até o próximo vídeo.